Oi, turma! Vamos dar início a mais uma aula de ciências. Hoje, o nosso assunto é protozoários. Este assunto está localizado na página 32 e 33 do nosso livro didático. Então, vamos acompanhar a leitura que eu irei realizar, certo? Os protozoários. Os protozoários são seres microscópicos unicelulares, ou seja, eles possuem apenas uma célula. Na maioria dos casos, não produzem seu próprio alimento e alimentam-se de seres vivos ou de restos deles. Eles têm diferentes estruturas de locomoção, ou seja, locomoção é para eles se mover, são várias maneiras deles andarem, caminharem, certo? Então, ao invés de utilizarem pernas como os seres humanos, eles utilizam cílios, flagelos ou projeções do seu próprio corpo, certo? Eles dão impulso no seu próprio corpo para que eles possam se locomover. Protozoários podem ser de vida livre e habitar no mar, na água doce ou no solo úmido. Quando ele quer dizer vida livre, é que eles não precisam estar em contato com outros animais, certo? Eles vivem aleatórios. Então, alguns desses protozoários, eles vivem dentro de outros seres vivos. Então, esses protozoários que vivem dentro de outros seres vivos, eles não são de vida livre, certo? Por exemplo, dentro do intestino de cupins e bois, há protozoários que os ajudam na digestão de alguns tipos de alimento. A digestão é a deteriorização dos alimentos que a gente ingere, neste caso os bois e os cupins. Então, para quebrar esses alimentos em pedaços menores, os protozoários que estão dentro deste intestino dos cupins e dos bois ajudam, eles ajudam a quebrar estes alimentos em partículas menores, para acelerar a digestão desses alimentos, certo? Então, aqui nós temos 3 imagens demonstrando, são imagens ilustrativas, certo? Porque os protozoários, eles são pequenininhos, eles são tão minúsculos que os nossos olhos não conseguem visualizar. É necessário fazer a utilização do microscópio, certo? Porque eles são unicelulares. Então, o primeiro, nós temos o paramécio. É um protozoário de água doce que se locomove pelo batimento dos cílios. Então, eles têm os pelinhos ao redor de todo o seu corpo e conseguem se mover através, toda vez que os cílios ele balança, então ele faz aquele movimento para cima e para baixo, através desses cílios eles conseguem se locomover, certo? Aumento de 640 vezes e as cores são artificiais. Como falei, as imagens são ilustrativas. Nós temos também o tripanossomo. É um protozoário flagelado que causa a doença de Chagas. Então, nós temos ele aqui, o tripanossomo. Observe, os flagelos são semelhantes a fitas, certo? E esses flagelos, eles facilitam a locomoção desse tipo de protozoário, que é o tripanossomo. Nós temos também a ameba, é um protozoário de água doce que se desloca projetando parte das células. Então, elas não utilizam os cílios e nem os flagelos, mas sim as suas células, o seu próprio corpo. Então, para se movimentar, ele utiliza o seu próprio corpo, certo? Olha só, nós temos aqui a questão 2. Observe as imagens abaixo e responda. Nós temos a imagem A, B e C. Essa daqui é para vocês responderem, certo? Lembrando que essas cores, elas são ilustrativas, certo? São cores fantasias. Letra A. Qual dos protozoários acima se locomove pelo batimento de cílios? Então, vocês irão analisar, fazer a comparação com os daqui de cima, certo? Com essas imagens desses protozoários e localizar qual dessas, a letra A, B ou C, certo? Quais desses protozoários se locomove pelo batimento dos cílios? Letra B. Como se locomove o protozoário da imagem B? Lembrem-se da célula, certo? E ele é semelhante à ameba. Letra C. Quantas células tem cada protozoário das imagens? Lembrando que os protozoários, eles são unicelulares.
Vamos fazer a leitura aqui da página 33. Relações benéficas e maléficas entre protozoários e outros seres vivos. Os protozoários alimentam-se principalmente de bactérias e fungos, ajudando no controle da quantidade desses micro-organismos no ambiente e liberando nutrientes no ambiente. Assim, esses seres vivos têm um papel importante na cadeia alimentar, ao consumir organismos decompositores e servirem de alimento a muitos animais. Em estações de tratamento de esgoto, alguns tipos de protozoários são utilizados no processo de tratamento da água para retirar as bactérias e partículas sólidas da água. Olha só, essa é uma relação benéfica, né? Alguns protozoários podem causar doenças em plantas e animais. Por exemplo, no ser humano, um protozoário transmitido por mosquitos pode causar malária. Água e alimentos contaminados podem transmitir amebíase. Certo? Nós temos aqui uma demonstração, né? Nós temos um protozoário, certo? Células que atingem as células do sangue. Olha só, aqui, ó. Ele pode estar dentro do carrapato, certo? O carrapato vermelho. E o carrapato está em quem? Está no cachorrinho aqui, no cãozinho, certo? Então, um protozoário pode causar uma doença grave chamada babesiose em cães. Ela é transmitida pelo carrapato e afeta as células do sangue, certo? Então, vamos aqui para a nossa terceira questão. Leia o texto e depois responda as questões. A giardia é um protozoário que pode viver no intestino humano e causar uma doença chamada giardíase. A transmissão ocorre pela ingestão de água e alimentos contaminados. Os sintomas principais são diarreia e dor abdominal. Então, nós temos uma imagem aqui, um microscópio com cores fantasias da giardia, certo? Vista ao microscópio eletrônico. Letra A. A giardia é um organismo formado por uma ou por muitas células? Respondam de acordo com o texto. Letra B. Como você acha que é possível prevenir a giardíase? Certo? Então, vocês irão ver o que causa e quais são as formas de prevenção, certo? Da giardíase. Então, alunos, essa é a nossa aula de hoje de ciências. Espero que vocês gostem, certo? O assunto é sobre protozoários e até a próxima aula.